Boa noite, sejam todos aqui muito bem-vindos a mais essa quarta-feira aqui especial, né, marcada aqui pela véspera do feriado. E nós aqui com o nosso compromisso, é claro, de continuarmos aqui partilhando, falando, discutindo, nos encontrando para falar sobre psicanálise. E hoje nós continuamos aqui a dialogar, a continuar a explorando esse campo aqui tão vasto, tão grandioso, que é o superego, o superego. E falar sobre o superego, gente, é sempre assim, algo de uma dimensão incrível. Falar sobre o superego, acima de tudo, é nós considerarmos também um cenário que envolve amarrações. Nós nunca devemos nos esquecer disso. Entender a psicanálise, acima de tudo, é ser capaz de fazer todos esses engendramentos, essas amarrações, essas costuras. Como nós dissemos na nossa transmissão passada, alguns conceitos freudianos, desde as suas primeiras formentações até as suas cristalizações, nós tivemos aqui talvez espaçamentos de 28 anos, por exemplo, como é o espaçamento desde a primeira formentação da primeira tópica até a cristalização da segunda tópica. Então nós estamos falando de uma imensidão conceitual super interessante, super fundamental para se compreender. E quando vamos falar do supereu, do superego, essa instância que muitas vezes é conhecida só como aquilo que cobra, exorta, proíbe, faz obstáculo na vida do sujeito.
E tem uma figurinha que eu gosto muito, que me faz lembrar, que é inclusive de um desenho animado. Vocês lembram os desenhos animados na infância? E que aí, num dado momento, surgia um anjinho e um diabinho, ah, e ficavam fazendo aqui ou provocações, ou ficavam fazendo aqui algumas interdições para o sujeito. Muitas vezes a gente pensa o superego, às vezes, dessa maneira, né? Apesar de muitas vezes no desenho a gente imaginar que o superego fosse o diabinho, a gente percebe que em algumas vezes o superego de alguma maneira é aquele anjinho, né? É aquele que falava para o sujeito aí, não faz não, segura a onda. E o id, o isso, sim, fosse aquele diabinho ali que queria satisfazer-se a qualquer momento. Então é muito interessante a gente perceber toda essa construção aqui necessária para a gente entender essa conceituação. Para que eu entenda, de fato, o que é o superego, eu preciso carregar aqui algumas outras definições que não são importantes. Como o ego e o id, ou isso, depende da tradução que a gente vai aqui utilizar. Então, ter em mente sempre a clareza dessas definições nos é super importante. Para entender esse papel do superego, que quer aqui, de certa forma, fazer alguma certa exortação, uma certa proteção e também punições na vida do sujeito. Nos textos lacanianos, por exemplo, quando nós fazemos uma exploração, existe um termo super interessante que o Lacan denomina de supereu oico ou supereu tirânico, como se fosse uma espécie de supereu do supereu. Assim como o supereu, de certa forma, tem alguma espécie de prazer ao fazer barramento para o ego, o supereu tirânico, ele obtém prazer em fazer barramento para o próprio supereu. Uma estrutura super interessante que vale a pena, sim, ser explorada. Mas sem atropelamentos, é claro. Precisamos aqui aproveitar, aprofundar, acima de tudo, nesses conceitos super interessantes que nos temos aqui na base. Entender o supereu é entender muitas questões que atravessam o sujeito. Essa semana eu fiz questão de postar alguns vídeos de ordem polêmica, de fato. O primeiro vídeo se trata do vídeo do Igor Guimarães. O Igor Guimarães, um humorista, que até tratei no final do último vídeo. Recomendei que vocês assistissem. Tá no canal do Instagram, onde ele fala sobre como ele foi lidando com a própria homoafetividade e como, de certa forma, o maior homofóbico que ele se deparou no seu caminho foi ele mesmo. E aqui nós podemos fazer um recorte super interessante para pensar as dimensões em torno do supereu.
como esse super-eu punitivo, de certa forma, foi esse impedimento, essa coisa que causou a maior homofobia que ele, Igor Guimarães, pôde encontrar no seu próprio caminho. Vamos tratar dessa questão. Vamos tratar também sobre o vídeo que foi postado na segunda-feira sobre a Andresa Urach, onde o filho dela, o Arthur, faz a filmagem dos conteúdos eróticos que ela faz para uma página adulta. E trata isso com muita naturalidade. Eu vou passar os 2 vídeos para que a gente possa aqui ter uma dimensão e quem não acompanhou possa acompanhar. E claro, não se trata aqui em momento algum de abordarmos alguma perspectiva, não nesse momento, para além de uma visão analítica a partir dessa pontuação do superior, dessas construções. Uma, como de alguma forma esse superior extremamente punitivo impediu o sujeito, impossibilitou, fez com que ele sofresse de muitas maneiras na sua vida. E outro, vamos ver como que a ausência da construção do superior na própria família, na própria mãe, no próprio contexto, no próprio sujeito, a ausência da castração, a fundamentação do superior, de certa forma, faz rompimentos, algumas transgressões na vida do sujeito e eleva algumas relações a alguns outros patamares, para além daqueles patamares civilizatórios dos quais nós estamos aqui habituados. Literaturas que são super importantes também explorarmos em algumas referências freudianas que vamos deixar aqui para a nossa leitura. Então sejam muito bem-vindos a essa nossa transmissão de hoje. Quem está aqui conosco no Instagram, quer participar, quer fazer pergunta, vem aqui para o YouTube com a gente, tá? Aqui é só você clicar no link aí na bio, vem para o YouTube, vem participar. Aqui eu consigo administrar melhor, aqui vocês conseguem assistir os vídeos que também não vão ser transmitidos aqui. Então vem fazer essa experiência conosco. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vicente, seja bem-vindo, boa noite. Eliana, seja bem-vinda. A semana foi assim, magnífica, muito obrigada. Elza, boa noite. Sandra, seja bem-vindo, uma alegria. Lúcia está aqui conosco, sempre presente. Eunice, que bom. Viviane, que bacana ter você. GLP, boa noite. Maria Cristina, seja bem-vinda. Luzia, que alegria ter você. Cidelis, muito bom. Érica está conosco, já estávamos aqui juntos no momento anterior. Vamos continuar. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Tânia, que alegria ter você conosco. Roberto, sempre presente também. A Marli e a Jocélia, sejam aqui muito, muito bem-vindas e bem-vindos. Pessoal, não deixem de colocar aqui as suas perguntas, os seus questionamentos também, para que a gente possa ir fazendo e construindo juntos aqui esse material, tá bom? Pois bem, na nossa live passada, na parte 1, e quem não teve a oportunidade de assistir, retorna aqui aos nossos conteúdos, assiste a parte 1, porque é super interessante.
Nós dissemos uma frase muito importante, muito significativa, que vale a pena aqui ser relembrada e ser recolocada. Tá? Muitas pessoas pensam que o supereu é só essa instância, uma dessas 3 instâncias da segunda tópica, que faz interdição, que faz proibição. Mas a psicanálise sempre nos ensina a ver para além disso. Muito além disso. A presença do supereu, ela não representa, pessoal, em momento algum, o desaparecimento do desejo. Muito pelo contrário. O fato do supereu existir é seguramente um sinal do vigor do desejo. Um sinal do vigor do desejo. Então, essa instância ela é muito importante. Ela é extremamente fundamental na constituição do sujeito. E ela não vai ser reduzida, não pode ser reduzida a essa estrita representação de uma instância psíquica da lei, um juiz moral. Ela não se trata só disso. Tá? Quando nós vamos fundamentar os princípios básicos da psicanálise, nós temos lá algumas colocações básicas, e nós percebemos que o superior, muitas vezes, ele está aqui tido como alguma coisa que representa a lei do indivíduo, mas não só necessariamente isso. Ele está para além dessas concepções. E nos revela, tá, o sinal e o vigor do desejo humano. Mas muitas vezes o sinal e o vigor de um desejo que não pode ser atingido, pleno. E que o sujeito encontra nesse caminho algumas coisas que fazem obstáculo, que fazem muralha. O recalque, os mecanismos de defesa, a sublimação e algumas outras coisas que são importantes e que em algum outro momento nós podemos trazer aqui também como fundamentação. Mas devemos pensar sempre o superior assim, como alguma coisa que está para além. Ele tem variações. Ele funciona como moral, ele funciona como crítica e funciona como consciência produtora de valores ideais. Por isso que eu disse, naquela representação que nós temos aqui do desenhozinho, que tem o anjinho e o diabinho, muitas vezes o supereu não é o diabinho, muitas vezes o supereu é o anjinho, que está lá dizendo, olha, não faz isso não, deixa quieto. O diabinho muitas vezes é o id, a potência. O cavalo, no sentido como se fosse um motor, o cavalo em sua potência, querendo só exercer a sua força, sua motriz. O id quer realizações. E ele não possui nenhum valor moral. No entanto que você lá não tem definições do que é certo ou do que é errado. Essas definições são feitas pelos mecanismos egóicos ou superegóicos. O id só quer a sua satisfação. No entanto que uma das definições mais belas que nós temos na psicanálise do conceito pulsional
É uma das músicas dos Rolling Stones. I Can't Get No. Onde ele fala repetidamente, eu tento buscar satisfação. Não consigo. Eu não consigo. Mas eu tento e não consigo ter a satisfação. E ele vai citando inúmeras formas, o que nos mostra aqui a plasticidade, essa capacidade da pulsão e essa capacidade do sujeito de tentar encontrar ou agarrar-se em objetos para encontrar satisfação. E não importa o preço. A pulsão, o id em sua potência, buscando satisfazer-se. Quem faz barramento? O ego e o superego. São essas duas instâncias que fazem proteção para o indivíduo. Por isso são fundamentais para que a gente possa entender. Uma pessoa esses dias me perguntou, mas é um processo inconsciente o recalque? Não, o recalque não é um processo inconsciente, gente. O recalque é um processo egóico e super egóico. Não é um processo inconsciente. Depois que está recalcado, se aloca no inconsciente. Mas é um processo egóico e super egóico. Por ser intolerável de alguma maneira para o sujeito, por alguns valores. O que é intolerável? O ego, nesse jogo de instâncias, o ego é essa instância que faz aqui uma espécie de organização entre essa satisfação instintiva, pulsional, provinda do id, do isso, na sua mais potente força, que não importa o que seja que ele quer, ele só quer a satisfação. I can't get no. Eu quero satisfação. Só quero satisfazer-me. E manda, e pulsiona, e demanda para o sujeito. Com toda a sua força. Com toda a sua potência. O ego é esse que recebe, vai fazer a mediação de tudo isso que é demandado, dessas realidades. Se é possível realizar isso ou não. Ele que lida com as demandas provindas não só do id, mas com as demandas provindas também do superego. Então nós temos aqui duas grandes demandas a serem administradas. Uma que quer exercer toda a sua potência e uma que vem aqui e diz assim para o ego, ô ego, se toca, meu. Você não dá conta disso não, cara. Você lembra aquela vez que tu era criança e que eles tentaram fazer isso aí com você de novo, ó, te colocaram para apresentar um trabalho e todo mundo riu de você? Não se mete nessa de novo não, cara. Fica quieto. Senta lá no fundo da sala, não fala nada. Ou senão, ele fala lá pra mocinha, ei, vai lá namorar de novo, não. Lembra quando você foi namorar aquele rapazinho lá, né? Tava te traindo, né? Vai namorar de novo pra quê?
para ser traída, para complicar a tua vida toda. Depois vai ficar aí chorando de novo, sofrendo. Superego. E o id tá lá, vai lá namorar, vai lá, eu tô carente, eu quero que você se satisfaça, você precisa de um... E o ego tem que administrar essas duas experiências, essas duas situações. Pensar essa ordem do desejo é fundamental na psicanálise. O mesmo superego que exorta, que protege, que pune, que tem diversas facetas, não só uma, não só a proibitiva, não só a que exorta, mas é que de alguma forma também faz alguma exigência para o ego, também no sentido de querer em algum momento ou preservá-lo ou também punir-se. Então devemos pensar sempre isso para além de todas as situações. Quem tiver alguma pergunta sobre essa questão, coloca aqui no chat, aqui que a gente vai respondendo. Quem tiver conosco no Instagram, clica no link na bio, migra aqui para o YouTube que a gente vai respondendo aqui todas as questões. Tá bom? Bem, vamos lá para algumas delimitações aqui que nos são super importantes, tá? Eu gostaria de passar agora para vocês aqui o nosso primeiro vídeo, que é o vídeo sobre o Igor Guimarães, tá? E sobre... É um vídeo bem curtinho, são 40 segundos, tá? E sobre como ele conseguiu lidar com a homofobia. Claro que aqui tem uma pitada de humor também em toda essa situação. Se não sair o áudio, vocês me avisam aqui no chat, por favor. Estava aí sentada, falou uma coisa parecida. Que... O pior homofóbico. Vamos a... O pior homofóbico que eu cruzei na minha vida fui eu mesmo. Cara, que... Às vezes o pior vilão que você tem na sua vida é você próprio, né? A sua consciência, o seu achismo, né? A Zélia Duncan estava aí sentada, falou uma coisa parecida. Que ela descobriu uma homofobia dentro dela. Foi o maior de todos, assim. Foi o que mais me machucou, foi o que mais me fez mal, que falou as piores coisas pra mim, fui eu mesmo. A minha saída do armário foi muito bonita, mas também foi muito dolorosa. E não devia ter sido se eu tivesse procurado ajuda em psicanálise, eu acho que... Mas você está fazendo psicanálise. Eu faço agora. Então. Nossa, é muito legal. É. Quem puder ir, olha, água, limão e psicanálise. Assistiram esse pequeno trecho? Claro, aqui tem uma pitada de humor do Igor Guimarães, sempre aqui hilário nas considerações dele. Mas esse vídeo nos mostra de forma muito interessante como muitas vezes o maior interditor que existe contra o nosso próprio desejo são as nossas próprias construções. E para isso nós devemos pensar sempre aqui, numa análise, a relação que o sujeito tem também com o seu superego, com o seu superior. Vamos levar em consideração também
todas as estruturas externas ao sujeito que contribuem, sim, para a construção de um superior. Porque o superior, pessoal, é essa instância construída. E nós não podemos deixar, em momento algum, de pensar que essa construção do superior se faz junto com a castração, o complexo de castração. Aquilo que, de certa forma, insere o sujeito no campo da falta, portanto, no campo do desejo. Bruno, não entendo ainda o que se trata a castração. Não se preocupa, não. Tem vídeo aí no YouTube que trata sobre isso. Vai lá, retorna, volta. Leia sobre a importância de entender o fenômeno da castração. A castração é justamente as interdições que vão sendo inseridas na vida da criança. Talvez inicialmente pelos pais, pelos agentes parentais, e que vão construindo formas de ser, proibições, imagens, identificações na vida do sujeito que os impossibilitam de manifestar de fato aquilo que eles desejam ser. E diante de algumas experiências que eles vão vivendo e de algumas punições que eles vão recebendo, eles vão construindo representações. Sabe a criancinha que, de alguma forma, apanhou por alguma brincadeira indevida que talvez ela tenha feito algum dia? E aí, essa criança começa a se tornar extremamente introspectiva, porque ela acredita que toda vez que ela brincar fora do contexto ou fazer alguma coisa errada, alguma coisa pode, ou alguém pode vir e a punir. Então, antes de que isso aconteça, alguma coisa a antecipa, o seu superior. E o superior, ele se constrói não só a partir da experiência do próprio sujeito, diante de tudo aquilo que ele vivencia, mas também da cultura, da sociedade e principalmente do meio aonde ele se constituiu. O Freud nos traz que o superior não é aquilo que os pais são, mas aquilo que eles representam. E isso é super interessante. Super interessante. A imagem do superior dos pais, não os pais reais. As crianças são dotadas de percepção. Não adianta o pai falar, o pai interditar, pais, tá? Como um todo, os agentes parentais, os cuidadores, quererem inserir uma lei, uma norma, uma conduta, se a imagem do superior real deles não condiz a isso. E é o que a gente vai ver no segundo vídeo daqui a pouco.
como que, de certa forma, hipotetizando sobre a situação, porque aqui são recortes, então se trata de hipóteses, nós vamos perceber que o que nós temos ali são fragmentações de um supereu já fragmentado, da própria mãe que se estende ao filho, com certeza. Veja só a voracidade do supereu do Igor, por exemplo. O superego, muitas vezes, podemos dizer sim, Vicente, tá? Podemos dizer sim, que o superego dele era, muitas vezes, o que o estava punindo. Quando ele diz, o maior homofóbico com que eu me deparei fui eu mesmo. As suas próprias cobranças, as suas próprias proibições, as suas próprias punições, as suas próprias inadequações contra si mesmo. É isso que ele está dizendo. O superego, o punindo, restringindo de assumir muitas vezes a sexualidade que ele gostaria de manifestar. Isso. Tá? E a gente percebe como o supereu, de certa forma, tem ações na vida de muitas pessoas dessa forma. E criam ações e punições de todas as ordens. É claro que muitas vezes ele não age só dessas punições. Muitas vezes o superior nos tira de enrascadas também. Porque ele tem funções protetivas também na vida do sujeito. Não só punitivas, protetivas. Nós precisamos reconhecer também. Ele vai funcionando como se fosse um depositário de códigos, de modelos, códigos morais, de modelos de conduta, de parâmetros que constituem, muitas vezes, algumas inibições da personalidade. E o Freud coloca para a gente 3 funções do superego: consciência, autoobservação e formação de ideais. Isso é muito interessante. Enquanto consciência, nós percebemos que o superego ele age tanto aqui para restringir, para proibir, para julgar a atividade consciente, mas ele também pode agir inconscientemente. As restrições, tá? Nós podemos aqui, essas restrições inconscientes, a gente pode ver sobre a forma de compulsões que surgem, de proibições, tá? De sintomas. Ele tem capacidade de avaliar as atividades da pessoa, seja de autoobservação, de capacidade crítica. Ele faz autoobservação para atenção de reduções aqui entre o id e o ego, que também está envolvido em todas essas situações aqui de satisfação de necessidades. Como formação de ideais, tá? O superego está ligado aqui com o próprio desenvolvimento do sujeito. Nós vamos criando os nossos ideais. O ideal do ego se forma a partir disso, de todas aquelas proibições e restrições, e vai se criando a partir dessas proibições, dessas exortações, dessas limitações, alguma figura imaginária ideal para que o sujeito possa se referenciar
se constituir. Isso vai se tornar aqui um veículo para a constituição do sujeito. Ele vai sendo direcionado, transportado, se construindo também dessa forma. São 3 funções: consciência, autoobservação e formação de ideais. Tá bom? Ótimo. Vamos para o nosso segundo vídeo dessa noite, tá? Antes aqui temos perguntas. Vamos lá. Jocélia diz, muito revelador. Que ótimo, Jocélia. Priscila, boa noite. A Tânia nos pergunta, conheço caso de pessoas homoafetivas que só assumiram depois que os pais faleceram. Tem conexão? Olha, Tânia, pode ter conexão sim, tá? É interessante, é sempre difícil situar os recortes, né? Mas sim, tem conexão, porque muitas vezes os pais exercem essa forma, né? Essa figura que, de certa forma, exerceu e continuaram exercendo durante a vida do sujeito alguma espécie de proibição e que não possibilitou a autonomia, e o sujeito não conseguiu conquistar a liberdade de expressão de si próprio ao longo da sua história. E às vezes algumas pessoas só conseguem a manifestação plena daquilo que desejam a partir de algumas possibilidades, às vezes como o falecimento. Algumas outras encontram uma liberdade por outras vias. Algumas, por exemplo, como o caso do vídeo que a gente assistiu, parece que esse não foi o caso. Algumas outras. Cada um encontra uma forma, encontra uma saída, uma oportunidade, uma possibilidade. Então, sempre avaliar aqui a singularidade, tá? Mas pode ser que sim, talvez uma família extremamente tradicional, extremamente religiosa, muito superegóica, pode ser sim que tenha uma conexão, tá? Roberto, o superego pode pecar por excesso de zelo? Pode, peca muitas vezes, tá? Às vezes coloca muitas pessoas aqui sobre privações, né? Coloca o sujeito sobre restrições excessivas, né? Sobre transtornos ou sintomas, por exemplo, que podem privar o sujeito de muitas experiências na sua história, sem sombra de dúvida. O excesso de zelo do superego pode sim privar o sujeito em muito, né? Porque o gozo dele é justamente a privação. Tá? Então, com certeza, tem que se avaliar. Existe um pequeno livrito, se eu não sei se é do Conceitos da Psicanálise ou do Psicanálise Passo a Passo, que chama-se Superego. Vale a pena ser consultado. Se eu não me engano, eu tenho ele na biblioteca, ali na biblioteca virtual do Instagram. Eu vou conferir depois, mas quem tiver curiosidade, acessa lá, que tem conteúdo interessante. Tá bom? Muito bom, vamos lá. Vamos ver aqui o Vicente também. Renato, boa noite, seja bem-vindo. O Vicente, os atos falhos são uma forma que o inconsciente encontrou de hackear o pré-consciente e conseguir mandar uma mensagem direta para o consciente. Boa analogia. Os atos falhos é isso mesmo, é uma manifestação de algo que está lá no inconsciente e surge, tá? Mas surge com uma função de revelar alguma coisa que o sujeito precisa perceber, mas que precisa escapar e que muitas vezes precisa escapar de maneira singela, tá bom? Então, sim, é uma forma
numa linguagem virtual de hackear, assim, de fazer surgir, de trazer à tona, tá? Quase, sim, Roberto, quase uma conduta estoica. Quase isso, tá bom? Bacana, vamos lá para o nosso segundo vídeo, que é o vídeo, então, da Andressa. O que falar esses vídeos? Eu faço pelo meu celular. Todas as vídeos, fotos que tem na plataforma hoje foi feito pelo meu celular. Mas é sua mãe, como é que E daí você que é minha isso? mãe? É uma pessoa. Pra mim eu vejo só como um trabalho. Tô tirando as fotos ali, terminei, quero ir comer alguma coisa. Esse segundo vídeo é um vídeo já de uma situação já um tanto aqui quanto mais antiga, tá? A da Andressa Urach, né? Que ela aqui traz o trabalho em parceria com o filho por um site de conteúdo erótico, de conteúdo adulto, pornográfico, onde o filho faz as gravações e as fotos desses conteúdos, né? Para ela. E aqui eu achei bem interessante esse recorte, que num dado momento ele também é questionado, mas é a sua mãe, como é que você faz isso? Ele diz, não, tudo bem, é uma pessoa como outro qualquer, e daí, né? E aqui tem várias coisas que nós podemos pensar dentro de um cenário, tá? Pensar a constituição do super-eu. Devemos pensar a quebra de tabus na sexualidade contemporânea, no mundo pós-moderno. Devemos pensar o tabu do incesto, as manifestações da sexualidade, a transgressão do desejo e muitas outras situações. Muitas outras situações que podem aqui surgir. Então é interessante a gente trazer esse recorte, tá? Como a Lúcia já até colocou aqui no comentário, gente, eu não sei, tá? Do que se trata, se é real, se não é real essa situação. É só um recorte, onde o nosso objetivo é simplesmente focar e abordar a questão do superego. Estas situações, elas existem. Se nós formos ver por uma situação mais freudiana, na psicanálise, nós podemos estar tratando aqui de uma questão da castração, nós podemos estar tratando de algo da ordem da perversão no sentido daquilo que rompe com a anormalidade. Nós podemos pensar alguma coisa que foge do tabu do incesto. Mas se formos pensar essa questão pela lógica superegóica, levando em consideração o processo civilizatório que nós fomos inseridos na modernidade e agora na pós-modernidade, das famílias, do patriarcado, etc., deveria talvez haver aqui um barramento, é um questionamento, jamais uma afirmação. Deveria o filho e a mãe terem tal liberdade diante desta situação? Como ficaria a subjetividade desse adolescente ou desse adulto aqui, né, filmando a própria mãe ali em poses eróticas ou até mesmo transando e sendo assistida talvez por sendo assistida por diversas outras pessoas, fantasiada por diversas outras pessoas, inclusive talvez pelos amigos mais próximos dele.
como se organiza a questão unicamente do superior desse sujeito nesse ponto? É uma provocação que eu gostaria de trazer, de colocar. Para que vocês pudessem, assim, ó, pensar. Para que a gente pudesse refletir. Pensar aqui todas as questões que envolvem esta situação. Pensar o tabu do incesto, o processo civilizatório, a cultura, as sexualidades contemporâneas, a queda do patriarcado, ou até mesmo a própria função do superior e as suas rupturas em alguns sujeitos. O que vocês pensam sobre essa questão? Eu queria ver aqui os comentários de vocês sobre essa situação. Tá? O Roberto colocou aqui se é jogada de marketing. Não duvido também que seja, mas esse não é o nosso foco aqui, questionar se isso é ou não é uma jogada de marketing, mas sim tentar, a partir desse recorte, tentar fazer essas considerações que aqui provoquei. A Sandra coloca, se for real, essa mãe, é ela que manda ele fazer isso? Ótimo questionamento. E se justamente, e olha que interessante, Sandra, se o superior, tá, de alguma forma, tá, ele não se forma a imagem real, dos pais reais, mas sim a imagem do superior dos pais, como é o superior dessa mãe ou desses pais? Qual é a construção que nós podemos observar aqui nessa situação? Porque a Andressa, nós podemos perceber que não é a primeira polêmica que ela está envolvida, né? Como é o superior dessa mulher? E como tudo isso, toda esse superior talvez fragmentado dela, de certa forma veio causando influência na criação do próprio filho. O Vicente coloca assim para a gente: estudei sobre os sintomas e serão bastante para eles. Compartilha com a gente aqui, por favor, Vicente. Coloca para a gente aqui quais são eles. Eu tenho muita curiosidade de saber e de colocar aqui para a gente ir dialogando sobre isso, tá bom? A Lúcia. Eu penso que para o filho, com a atualidade, até seja mais fácil. Mas uma mãe se expor para um filho, mãe se sente sagrada. Olha que interessante essa sua fala. Bem interessante pensar isso. Como é a construção? Se o superior, de certa forma, é alguma coisa que é transmitido dos pais para os filhos, também não só constituído, como é o superior dessa mãe. Tá? Sem julgamentos, mas não estou fazendo diante do meu filho. Ótimo. A Elza coloca aqui, qual o desejo da mãe? De não ser rejeitada, e promoveu a inclusão do filho como uma autoproteção, sem pensar em transgressão. Super interessante, Elza. Muito bom, são esses os questionamentos que nós temos que trazer, de fato, aqui à tona. Isso mesmo. Né? Jocélia coloca, acho que pode causar, sim, uma perversão no sujeito. Eu também acredito, Jocélia, a perversão, não no sentido do sujeito perverso, maligno, mas no sujeito, como diz
na construção lacaniana, né, perversiona, a versão do pai, aquele sujeito que cria a própria lei, aquele sujeito que o perverso é aquele que acredita que ele está impondo, acessando e dizendo aquilo que supostamente deseja. Eu acho que a fala dele quando diz uma mulher como qualquer outra, ele talvez expresse alguma coisa dessa ordem, sim. Bacana. Vamos ver aqui a Tânia. Bruno, havia colocado a questão do gozo, mas se pensarmos em um plano civilizatório, na primitividade, como patriarcado regente nas civilizações antigas, filhos tomavam as mães, as irmãs. Tânia, super interessante. Por isso que eu recomendo, sabe, a gente ler a mitologia, a gente lê a antropologia, a gente lê Totem e Tabu, a gente lê O Futuro do Malizão, O Mal-Estar, para a gente entender justamente o processo civilizatório. O gozo é sempre essa possibilidade, a concentração da pulsão, da libido, lugar concentrador disso tudo. E o sujeito quer o quê? Quer isso. Mas muitas vezes o plano civilizatório, todas as suas normas, as religiões, as ordens, a civilização, a lei, fizeram proibições, interdições, que são interessantes. O patriarcado na modernidade fez regência, mas agora ele faz decadência. Nós precisamos pensar nisso também. Como que isso muda a estrutura das subjetividades, né? Assim como houve a estrutura da subjetividade das histéricas, assim como há agora a mudança das subjetividades da modernidade para a pós-modernidade. Nós temos aqui muitas coisas para poder pensar, sem sombra de dúvidas, tá? Claro que nós temos que pensar cada contexto, cada situação onde o sujeito está aqui inserido, tá bom? Uma questão super delicada de se conversar e de se dialogar, mas necessária, tá? Vicente aqui, ó, trouxe as questões aqui pra gente. Olha, ele tem 18 anos agora, provavelmente passando pelo desenvolvimento conhecido como a fase genital, muito bom, isso mesmo, e uma outra fase que ficará também comprometida. Vamos ver se depois ele traz aqui mais alguma coisa. Vai ficar comprometida, com certeza, terá suas marcas como qualquer outra marca, né? A Magna, penso que uma grande questão seria como foi construída a relação familiar, sem sombra de dúvidas. Uma pessoa no grupo disse, onde está o pai, né? Precisamos descobrir onde está o pai, que interdição e se houve interdição nessa formação. Justamente a mesma questão que você trouxe aqui, tá? Bacana. A Eunice coloca também, penso como a Jocélia, é muito bom. A Sandra, mas como esse filho se sente? Ele gosta ou é forçado a fazer isso? E a mãe perversa vem à tona. Justamente, se essa situação é uma situação real, Sandra, e está na análise, são essas perguntas que nós devemos sempre colocar e fazer para ter a pauta sobre a realidade e a subjetividade desse sujeito, entende? É aqui o papel do analista. Fazer frente a isso, entender essa ordenação, entender esse sofrimento. Muito bom. Renato, existe a possibilidade da mãe ter sofrido algum abuso na infância que acarretou esse comportamento? Só investigando, Renato. Só investigando mesmo, tá? Pode ser múltiplas possibilidades, tá? Essas situações aí a gente precisaria de fato de ter aqui um contato mesmo assim para entender a subjetividade.
A perversão é a ausência de pai, né? O perverso, podemos dizer assim, ó, vamos retomar esse resumo do pai, tá? Na perspectiva lacaniana, a gente sempre tem com a castração uma forma de lidar. Assim, a castração é a saída que faz a estruturação do sujeito frente à sua subjetividade, onde o sujeito se assenta sobre uma estrutura clínica, né? Uma estrutura psíquica. Então, o neurótico é aquele que tem pai, mas teme o pai. Ou seja, o pai fez alguma interdição de alguma forma na vida do sujeito. Então, o sujeito deseja, mas teme aquilo que deseja. O perverso teve o pai, mas o pai é fraco. O pai não soube interditar. E ele descobriu isso, e ele passa por cima da lei do pai, porque o pai é fraco. E ele se torna a versão do pai. E o Lacan faz homofonia. Père é uma forma de dizer carinhosamente pai em francês. E version, versão. Père é version, versão do pai. Então, o perverso é aquele que é supostamente a versão do pai. Ele dita a lei. Então, ele tem pai, mas é pai fraco. Então, ele se torna a versão do pai. O psicótico é aquele que forclui, aquele que tira totalmente o pai por não suportar, de certa forma, as interdições na sua vida. Faz foraclusão totalmente. Tá bom, Cida? Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Não tem problema chegar atrasada, depois você pode voltar e curtir aqui e assistir toda a live. Pessoal, a gente já está chegando no final, vou ler aqui os últimos comentários para a gente encerrar a nossa transmissão, tá? Roberto colocou assim para a gente, ó. Penso que nesses tempos em que muitas crenças estão sendo postas por terra até certo ponto, tudo na vida, muito para o norte, já é sul, são mudanças de épocas, tá? Assim como Freud atravessou também a mudança de uma subjetividade do seu tempo para cá, nós também vamos assistir agora mudanças de subjetividade, Ricardo. Então nós precisamos estar atento a isso, tá bom? O Vicente continua a construção dele, dizendo, olha, os sintomas esperados são dificuldades de desenvolver o próprio caráter. Dependência excessiva da mãe, o que já mostra toda aquela suposta proximidade deles, impotência sexual e propenso a relacionamentos conflituosos e por aí vai. Mas fico intrigado com a opinião do Freud sobre a homoafetividade nas fases do desenvolvimento. Mas hoje, falar sobre isso é entrar no campo minado. Talvez na live de hoje sim, mas num outro momento podemos falar sobre isso sim, tá bom? Muito bom. Neuciene, muito obrigado. Depois assiste do começo. A Érica, Érica, não sei porquê, mas obrigado, tá? Gente, olha, Vicente, obrigado pela participação. Elza, obrigado. Sandra, obrigado pela participação. Pessoal, muito obrigado pela participação, tá? Uma boa noite para vocês. Obrigado por estarem juntos aqui comigo hoje, essa noite, quarta-feira, véspera de feriado, a gente aqui, ó, estudando psicanálise. Semana que vem, quarta-feira, 20 horas, já ativa o sininho aí, já deixa marcado que a gente se encontra aqui para continuar falando aqui sobre os conceitos da psicanálise com temas super fundamentais, tá? Sempre é interessante, tá? Depois vai lá, não deixa aqui no chat, não. Depois vocês voltam aqui no vídeo, tá? Colocam aqui sugestões de temáticas que são interessantes, que são importantes, que vocês gostariam que fossem também abordadas
nos próximos conteúdos, nas próximas lives, que nós vamos organizando isso tudo aqui de acordo com as perspectivas e possibilidades. Nós vamos organizar os temas e vamos trazendo eles para nossas próximas lives. Até quarta-feira, eu fico aguardando vocês. Muito, muito obrigado pela participação. Uma boa noite e até a semana que vem. Tchau, tchau.